Pense no que sabemos sobre nossa história. Por muito tempo, isso foi descartado como simples mitos ou superstições. Mas e se os antigos textos hindus sempre tivessem revelado verdades que a ciência só agora começa a reconhecer? Imagine se tudo o que você conhece fosse apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça maior, escondido à vista de todos. No canal Mentes Sem Limites, exploramos os mistérios do universo e das mentes humanas. E hoje estamos prestes a mergulhar em um tema que desafia tudo o que acreditamos saber. Por séculos, as histórias descritas nos textos antigos hindus foram descartadas como meros mitos ou superstições. Mas, e se essas narrativas contivessem verdades profundas, codificadas em simbolismos que só agora começamos a entender? O que a ciência finalmente está admitindo pode mudar para sempre nossa percepção do passado e abrir portas para um futuro cheio de possibilidades inesperadas. Prepare-se para uma jornada fascinante por textos que mencionam espaçonaves orbitando a Terra, máquinas voadoras cruzando os céus e civilizações antigas que parecem ter alcançado um nível de avanço tecnológico que supera até os padrões modernos. Essas descrições, que poderiam parecer ficção científica, foram registradas há milhares de anos e carregam implicações que podem abalar o que sabemos sobre a realidade. Será que esses textos documentam algo mais do que mitos? E se forem ecos de encontros com civilizações avançadas, talvez até de fora deste planeta? Nos épicos indianos como o Mahabharata e o Ramayana, referências a seres divinos, veículos voadores e armas de poder incomensurável nos fazem questionar se estamos olhando para o passado com olhos limitados pela nossa própria compreensão. A história dos Vimanas, as carruagens voadoras, mencionadas nos Rig Vedas, é um exemplo perfeito. Essas máquinas, descritas como capazes de viagens interplanetárias e movidas por energias desconhecidas, nos desafiam a pensar: seriam apenas frutos da imaginação humana ou vestígios de tecnologias avançadas que perdemos ao longo do tempo? Nesta primeira parte, começamos a desvendar as pistas escondidas nesses antigos textos hindus. E acredite, o que está por vir é ainda mais impactante. Se o passado contido nesses registros for real, nossa história terá que ser reescrita. O mistério está apenas começando. Agora que começamos a explorar os textos hindus antigos, a história dos Vimanas se destaca como uma das mais intrigantes. Essas carruagens voadoras, descritas nos Rig Vedas e no Mahabharata, não são apenas histórias de fantasia. Detalhes técnicos mencionados em tratados como o Samarang Sutradhara falam de sua construção e operação, o que nos leva a pensar: como os antigos poderiam descrever algo tão avançado com tanta precisão? Os relatos falam de máquinas que cruzavam os céus em velocidades incríveis, capazes de viajar entre planetas e operar com fontes de energia ainda desconhecidas para nós. Será que essas histórias são resquícios de uma tecnologia que superava a compreensão da época? Ou estamos diante de evidências de contatos com seres de outros mundos? Essa pergunta é inquietante, mas não para por aí. Os textos antigos também descrevem armas de poder impressionante. Um exemplo é o Brahmastra, uma arma celestial com efeitos devastadores que lembram muito as explosões nucleares modernas. Os relatos falam de luzes ofuscantes, calor intenso e destruição em larga escala, seguidas por consequências terríveis para a Terra e os seres vivos. É quase como se os autores desses textos estivessem narrando eventos que, para nós, parecem impossíveis em sua época. Esses textos vão além da ficção, trazendo um nível de detalhe que desafia nossa lógica. Como poderiam civilizações antigas ter descrito tecnologias e efeitos que só compreendemos plenamente nos últimos séculos?
Estaríamos subestimando o conhecimento que essas culturas possuíam, ou essas histórias são uma tentativa de descrever algo que não conseguiam explicar com as ferramentas da época? E então temos os rishis, os sábios que aparecem nesses textos como guardiões de um conhecimento quase inacessível. Eles são descritos como capazes de se comunicar telepaticamente e atravessar dimensões, atributos que frequentemente associamos a inteligências avançadas. Um dos conceitos mais fascinantes ligados a eles é o dos registros akáshicos, mencionados nos Upanishads. Imagine um banco de dados universal, onde todo o conhecimento do cosmos estaria armazenado. Essa ideia, que parece tão futurista, foi concebida há milhares de anos. Essas narrativas desafiam a linha que separa o mítico do real. A cada nova descoberta científica, somos levados a reconsiderar o que esses textos poderiam realmente significar. Estariam os antigos descrevendo eventos reais, mas que só agora conseguimos interpretar com base em nosso avanço tecnológico e científico? A cada passo, as histórias se tornam mais intrigantes e o mistério se aprofunda. Mas ainda há muito mais a ser revelado. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar ainda mais sua percepção da realidade. À medida que mergulhamos mais fundo nos textos hindus, uma narrativa intrigante começa a se desenrolar. A coexistência da humanidade com seres descritos como devas, asuras e nagas. Esses personagens vão além da mitologia tradicional. Eles apresentam um retrato de entidades extraordinárias, com habilidades e conhecimentos que desafiam nossa imaginação. Os devas, frequentemente associados à luz e à benevolência, são descritos como seres radiantes, detentores de imenso poder e sabedoria. Por outro lado, os asuras, movidos por ambição e paixões materiais, são retratados como adversários em uma batalha que transcende os limites do nosso mundo. Esse conflito, presente nos épicos como o Mahabharata, levanta uma questão fascinante. Essas histórias seriam apenas alegorias sobre bem e mal, ou representariam interações reais com facções alienígenas disputando influência sobre a Terra? E então temos os nagas, seres serpentes que habitam o subsolo, guardiões de riquezas espirituais e tecnológicas. Segundo os textos, eles possuem uma relação complexa com a humanidade, oscilando entre aliados e adversários. Alguns pesquisadores especulam que os nagas poderiam representar uma civilização avançada, talvez até extraterrestre, que coexistiu com os primeiros humanos. Seriam eles os responsáveis por legados de conhecimento que ainda não conseguimos compreender totalmente? Outro elemento fascinante que emerge desses textos é o conceito dos avatares. Descritos como manifestações divinas enviadas para restaurar a harmonia no mundo, esses seres possuem habilidades que ultrapassam o entendimento humano. Mudar de forma, manipular eventos e intervir em momentos cruciais da história. E se esses avatares não fossem apenas figuras espirituais, mas emissários de civilizações avançadas, vindos de outros mundos para ajudar ou influenciar o desenvolvimento humano? Os textos hindus também são impressionantes em sua precisão astronômica. Os Vedas, por exemplo, apresentam cálculos de eventos celestiais e ciclos cósmicos que coincidem com descobertas modernas da astronomia. O conceito de yugas, eras cósmicas que abrangem milhões de anos, nos desafia a entender como essas civilizações antigas poderiam ter um conhecimento tão profundo do universo. Estariam essas informações conectadas a uma revelação divina? Ou seriam frutos de orientações de inteligências avançadas? A cada relato, percebemos que as fronteiras entre mito e realidade ficam cada vez mais borradas. Quando olhamos para essas narrativas com a mente aberta, começamos a entender que talvez elas contenham mais do que simples histórias. São pistas, fragmentos de um conhecimento maior que a humanidade perdeu ao longo do tempo.
Mas ainda há mais por trás desses textos. À medida que nos aproximamos do clímax, prepare-se para descobrir como esses relatos antigos podem transformar nossa compreensão sobre quem somos e qual é o nosso lugar no cosmos. Chegamos ao momento mais intrigante dessa jornada. Se os textos antigos hindus realmente contêm evidências de encontros com civilizações avançadas ou tecnologias além da compreensão de sua época, o que isso significa para a nossa visão da história? E, mais importante, o que isso significa para o nosso futuro? Entre as histórias mais emblemáticas está a de Krishna, uma figura que transcende as limitações humanas. Em um dos episódios mais famosos da Bhagavad Gita, Krishna revela sua forma universal para Arjuna, uma manifestação tão grandiosa e multidimensional que desafia o entendimento humano. A questão é: Krishna seria uma divindade ou poderia ser um emissário de uma civilização incomparavelmente superior, cuja tecnologia e sabedoria o tornariam divino aos olhos mortais? Outro ponto fascinante é a descrição de Ravana no Ramayana. Ele é retratado como um governante poderoso que possuía o Pushpaka Vimana, uma máquina voadora de tecnologia aparentemente inigualável. Seu reino, Lanka, é descrito como um local de maravilhas tecnológicas e arquitetônicas que deixam até os estudiosos modernos intrigados. E quanto aos Vanaras, seres com aparência de macacos que desempenham papéis cruciais na história. Seriam eles resultado de manipulação genética conduzida por uma civilização avançada, com propósitos que ainda nos escapam? Esses textos nos fazem questionar se estamos realmente sozinhos no universo. E se, ao invés de sermos os pioneiros na exploração do cosmos, formos apenas os herdeiros de um legado muito mais antigo e vasto do que imaginamos? Os conceitos de avatares, yugas e até mesmo os registros akáshicos sugerem uma interconexão entre o conhecimento humano e algo maior, algo que pode transcender as barreiras do espaço e do tempo. Por fim, os textos hindus enfatizam o Dharma, uma lei cósmica que rege o universo. Esse conceito ecoa com teorias modernas da mecânica quântica e da estrutura do espaço-tempo, levando-nos a pensar: seria essa compreensão fruto da mente humana ou um legado de seres que já desvendavam os segredos do cosmos há milênios? Olhando para esses relatos, percebemos que talvez nossos antepassados não fossem tão diferentes de nós. Talvez eles também buscassem respostas para perguntas que continuam a nos intrigar. Quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo? Ao abrir nossas mentes para essas possibilidades, estamos não apenas honrando a sabedoria do passado, mas também nos preparando para explorar as grandes questões do futuro. E é aqui que convidamos você a refletir. Até onde você está disposto a expandir os limites da sua compreensão? No canal Mente Sem Limites, nosso objetivo é justamente esse: abrir as portas para novas ideias, desafiar o convencional e explorar o desconhecido juntos. Se essas histórias fizeram você questionar, pensar ou simplesmente sonhar, é porque estamos no caminho certo. Então, que tal continuar essa jornada? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar suas teorias nos comentários. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos mistérios que ainda estão por vir. Porque como os Vimanas que cruzavam os céus, as ideias também podem nos levar a lugares que nunca imaginamos.